Você sabia que os disjuntores não são todos iguais? Então fique aí no vídeo para você saber quais são as diferenças. Bem-vindo ao canal Concretizando, canal especializado em dicas da construção civil para você. Hoje a gente vai falar desse carinha aqui, ó, disjuntor, cunhado. Qual a diferença? Curva B, curva C. Primeiramente vamos falar de corrente nominal, né? O que é corrente nominal? Vamos falar corrente nominal, uma coisa tão fácil, né? Mas o que é? Gente, corrente nominal é a corrente que o seu disjuntor aguenta. Ah, tá. Então aquele 10, 15, 20. No caso nosso aqui, ó, a gente tem um disjuntor bipolar de 20 amperes. Isso é corrente nominal. E essa é a corrente nominal dele, 20 amperes. Bom, primeiramente, o curva B. Cunhado, você sabia que existia o curva B? Você falou que na tua casa só tem curva C, né? Isso. Mas tem sim curva B. O curva B, ele é mais utilizado em circuitos resistivos. É aquele chuveiro que você tem, aquela torneira elétrica. Ah, tudo que tem resistência, né? É, tipo, aquele que esquenta. secadorzinho de cabelo, aquela chapinha da patroa, entendeu? Esses equipamentos seriam ideais ser assegurados por um disjuntor de curva B. Tá, qual que é a curva de ruptura dele? Cara, o curva B é entre 3 a 5 vezes a corrente nominal dele. No nosso caso aqui, corrente nominal, lógico, vamos voltar de novo. Nós temos um disjuntor aqui de 20 amperes, então ele vai segurar essa curva de ruptura entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Então, de 3 vezes 20, cunhado? 60. 60. 20 vezes 5, cunhado? 100. Tá vendo? Então ele vai desarmar, se tiver um pico lá de 60 a 100, ele vai desarmar. Isso, aí é onde que ele vai desarmar. Ah. Em média, 4 segundos. Então, 4 segundos, deu um pico de corrente. Qual que é o pico de corrente para acontecer? Um curto-circuito. Relou lá 2 fios, tá? Ele vai chegar de 60 a 100 amperes entre 4 segundos, o disjuntor vai ver que tem um problema na rede e aí ele vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Vai desarmar. Atuar. E agora a curva C? Agora o curva C. Ele é mais utilizado em equipamentos com motores, por exemplo, pequenos motores, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você fala, na minha casa não tem motor. Tem. Sua máquina de lavar tem motor. Geladeira. Sua geladeira tem um motor. Micro-ondas tem motor. Ar-condicionado. Então, esses equipamentos necessitam de um curva C. Por quê? O curva C, a corrente de ruptura dele é de 5 a 10 vezes sua corrente nominal. Vamos falar sobre motores. O motor ele precisa de uma corrente de pico para começar a virar. A corrente aumenta, ele começa a virar. Depois que ele vira e pega a rotação dele normal, aí ele estabiliza sua corrente, entendeu? Ah, tá. Então ele precisa de uma corrente um pouquinho maior. Vamos falar assim, uma corrente um pouco maior do que é o normal dele. Se você colocar um curva B, por exemplo, ele vai achar que está tendo um problema na sua rede e aí o que vai acontecer? Ele vai vir e atuar e não vai deixar esse motor partir, a gente fala, né? Então por isso que tem o curva C, para esse tipo de corrente indutiva. Então, deu para entender, cunhado? Deu. Então quer dizer que a curva de ruptura dela é maior do que a B. Isso. Então, para esse caso desses motores. Para né? esses motores. Entendi. Isso. Então, curva B de 3 a 5 vezes a sua corrente nominal e o curva C de 5 a 10 vezes a sua corrente nominal. No caso nosso aqui, que é 20 amperes, de 100 a 200 amperes de corrente de ruptura. Ele vai segurar essa corrente. Passou de 4 segundos, 5 segundos, aí sim ele já vai atuar, que aí ele vai achar que tem um problema na rede, por exemplo, um curto-circuito, aí ele vai atuar para não deixar ter nenhum problema, choque elétrico, ou até mesmo queimar o seu motor, né? Então, é para isso que tem os curvas B, C e até temos o curva D. Ele tem uma curva de ruptura entre 10 e 20 vezes sua corrente nominal. Tá, isso é no caso do D, né? No caso do D, que é industrial aí. Se você aí tiver dúvida, pergunte aqui. Vamos responder todo mundo. Dúvida sempre tem. E é muito legal essa interação aí. Então pode perguntar. A gente vai responder todo mundo. E lógico, né? Você gostou do vídeo?
deixa aquele like. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve no canal para você sempre ter essas informações da construção civil, beleza? Então valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigadão.